Hoje no Link Espírito Santo, às 7 da noite, você vai ver que a Polícia Civil prendeu em Minas Gerais um homem que comandava ataques e tiroteios na região do bairro Santa Rita, em Vila Velha. Ele também é suspeito de sequestrar e extorquir trabalhadores de empresas de telefonia. A gente também mostra que com a pandemia de Covid-19, a rede hoteleira amarga prejuízos. O governo do estado anunciou diárias em hotéis para profissionais da saúde, o que pode ser uma saída para o setor. E também a gente mostra para você que a partir de domingo, os ônibus do sistema Transcol só vão aceitar pagamentos através do cartão GV. É mais uma medida para tentar evitar o contágio pelo novo coronavírus. Isso e muito mais às 7 da noite no Link Espírito Santo. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Espírito Santo já contabiliza mais de 6.000 casos do novo coronavírus. 260 pessoas já morreram pela doença no estado. Ministro da Saúde, Nelson Teixe, pede demissão um mês depois de assumir a pasta. E governador Renato Casagrande diz que a saída do ministro mostra que o governo federal está à deriva no enfrentamento à pandemia. Primeira-dama Maria Virgínia Casagrande sofre AVC e continua internado em hospital. Passagem dos ônibus do sistema Transcol só poderá ser paga com cartão GV. O dinheiro em espécie não será mais aceito nos coletivos. Pandemia da Covid-19 faz taxa de ocupação despencar em hotéis da Grande Vitória. Irmãos gêmeos de 2 anos morrem em acidente em São Mateus. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link desta sexta-feira, atualizando os números do novo coronavírus aqui no estado. Já são mais de 6.000 casos da doença. Hoje o número de mortes chegou a 260. O Álvaro Guareschi está aqui no estúdio para trazer um panorama mais detalhado dos dados de hoje, né? Álvaro, boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal Álvaro. de casa. Vamos atualizar então, como a Adriana disse, a gente passou dos 6.000 casos aqui no estado. Mas hoje, ainda bem, ao contrário dos outros dias, não batemos um novo recorde, né? Ontem eram 5.813 casos, hoje são 6.198, 385 casos em 24 horas. Vamos dar uma olhada no painel Covid para a gente ver como é que está a situação então. Vila Velha na frente, desde a semana passada, né? 1.305 casos confirmados, seguido da Serra com 1.230, depois Vitória, Cariacica, Viana, Guarapari. E olha só, Colatina aparece aqui na lista de cidades com o maior número de casos confirmados. Olhando nos bairros aí, Álvaro, a gente vê essa disputa, né, que continua entre Jardim Camburi e a Jardim Camburi em Vitória e Praia da Costa em Vila Velha, agora empatados, né? É, uma disputa triste, né? Na verdade, né? A gente não pode nem tentar fazer essa comparação de ser uma disputa, porque todo mundo quer perder, né, na verdade. Mas, infelizmente, Praia da Costa e Jardim Camburi estão empatados, depois também tem Itapuã, e aí Jardim da Penha. A gente sempre reforça aqui a atenção que a gente tem que ter com Praia da Costa, né? Devido ao tamanho de Jardim Camburi em relação à Praia da Costa, Jardim Camburi é o maior bairro do estado. Então, até poderia se justificar Jardim Camburi aparecer aqui proporcionalmente na frente dos outros bairros, mas Praia da Costa já não se justifica tanto assim, né? Bom, a gente tem aqui então o nosso painel com comorbidades. 1.091 pacientes cardíacos, já aparece aqui na frente de lavado o número de pacientes cardíacos desde o início da pandemia, a gente sempre alertando para esses pacientes que têm problemas cardíacos, que eles são um grupo de risco, depois diabéticos, obesos, pessoas que têm problema pulmonar, tabagistas e doentes renais. O Álvaro, eu queria chamar a atenção para um dado do painel, 26.002 testes já feitos. A gente teve uma alta muito grande do número de testes realizados, né? Eu me lembro que até semana passada a gente estava falando algo em torno de 18.000, 19.000 testes feitos. Chegamos então a 26.000 testes feitos. E obviamente que quanto mais se testar, mais casos da doença vão ser encontrados. Isso explica esse aumento que a gente vem tendo aí nos últimos dias, né? Esse aumento assustador que a gente vem tendo. O próprio governo já vinha falando desde o começo, né, que a capacidade de testagem do LACEN é maior do que o número de testes que ele tinha, e que realmente existe a subnotificação, que quanto mais testes, menos subnotificação, obviamente. Portanto, que a partir do momento que se amplia a capacidade de testagem, também os outros números vão subindo na mesma ordem.
vamos continuar então aqui. 11 mortos nas últimas 24 horas, 11 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, é um dado que a gente sempre reforça aqui também, que não quer dizer que 11 pessoas morreram de ontem para hoje, quer dizer que 11 mortes, independente de quando elas aconteceram, foram confirmadas como por Covid-19 nas últimas 24 horas, 260 mortes desde o início da pandemia. Vamos continuar dando uma olhada então aqui para a gente ver o painel com o número de mortos. A Serra aparece na frente com 77 óbitos, depois Vitória 51, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Afonso Cláudio e Aracruz. Aqui no painel é onde os dados de gênero se invertem. Homens morrem mais do que mulheres. Jardim Camburi também aqui nos bairros fica na frente, 10 óbitos. Temos a faixa etária, Álvaro? Acho que já tem alguns dias que a gente não fala sobre isso. Nós temos aí a faixa etária, você consegue ver? Adriana, aqui no gráfico, bem no cantinho, tem a faixa etária. Quem está acompanhando aí na tela cheia, olha só, no seu canto esquerdo do vídeo. No canto inferior direito, não é isso? Inferior direito, aqui, porque para a gente aparece aqui enfim, o dado no espelhado, né? Adriana, não vou conseguir te falar agora, porque tá cortando aqui pra gente no telão. Ah, é verdade. Na hora que a gente coloca no telão, tá cortando. A nossa tela que corta. Mas a gente observa ali uma incidência grande aí nos idosos, né? Assim, isso é uma coisa que a gente já comentou, por alto que a gente consegue ver, né, no nosso telão aqui, que já era algo esperado também, já comentado em outros países, né, Adriana? Também. Fabiano também, acabei de achar aqui no celular. Conseguiu? Um maior número de óbitos está entre pessoas entre 30 e 39 anos, são 1.839 maior número de casos. Eu disse número de casos, né? Isso. Idosos que lidera o número de mortes, exato. É isso? Prometo que na minha próxima apresentação aqui vou trazer esses números mais detalhados para vocês, mesmo, viu, tá, gente? É porque, como eu disse há alguns dias, não sei se vocês se lembram, que uma vez a gente entrou aqui, o gráfico mudou ao vivo, então a gente teve que adaptar aqui, não conseguimos atualizar e por isso não estamos enxergando aqui, mas vou trazer esses números para vocês daqui uns dias. Vamos continuar então com a nossa próxima tela, que é de isolamento social. 47,1% do Espírito Santo está cumprindo isolamento social, diminuiu um pouquinho em relação a ontem, 0,2% reduziu. Águia Branca continua na frente, como cidade que mais respeita o isolamento social, 70,9%. Lembrando que ontem eu já falei que lá foi confirmado o primeiro caso. E depois Colatina aqui aparece como uma cidade que menos está respeitando o isolamento social. Estava entre Colatina e Bom Jesus do Norte. Alguns dias, Bom Jesus do Norte ultrapassou Colatina em desobediência ao isolamento. Agora Colatina voltou a aparecer. Na Grande Vitória, a média é de 45,40%. Fundão e Vitória estão empatados, 47,1% de isolamento social. A cidade que está com o pior índice de isolamento é Cariacica, e eu vou mostrar aqui no gráfico rapidinho para vocês, só o nosso mapa. Sim. Pode avançar e a gente comenta. Olha só como que Colatina está bem mais destacado em vermelho do que a gente já vinha mostrando aqui há alguns dias. Para Colatina está aparecendo ali como a cidade que tem o pior isolamento social. Olha só como aí bem no centro do mapa você vê esse pontinho vermelho e amarelo é Colatina. Cachoeiro também não aparecia. Cachoeiro estava aparecendo com menos destaque. Desde a semana passada a gente já falava aqui de Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, só que eles estavam menos intensos. Sim. Agora já está bem demarcado. Colatina que registrou a primeira morte, né, por coronavírus. Nós vamos mostrar ainda hoje no jornal nosso link com Colatina, que registrou a primeira morte por coronavírus, e a gente vê esse crescimento também aí do número de casos, né? Agora, no quadro anterior, eu estava comentando com você, tem como voltar para a gente, a Larissa, a nossa diretora de imagem, não sei se é possível voltar. O índice de isolamento da Grande Vitória, a gente tem observado que está oscilando sempre entre isso, 46, 47, agora 45, caiu um pouquinho, esse dado de ontem, né, do dia de ontem. Né? Ou seja, a gente observa que as pessoas ainda estão nesse vai e volta, né, Adriana? Ninguém, parece que não estão respeitando ainda tanto o isolamento. Sabe que dependendo do dia da semana, tem essa variação, final de semana, principalmente no domingo, o índice tende a aumentar de isolamento social, mas a Grande Vitória tem ficado aí sempre por volta de 45%. A gente falou desde o primeiro gráfico que a Grande Vitória tinha cerca de 10% de diferença ao que o governo espera que as pessoas respeitem, que é 55%. Vamos avançar agora para esse painel que é com os leitos, né?
a taxa de ocupação aqui no estado em UTI está de 72,3%, enfermaria 46,84%. Quando a gente soma tudo, UTI e enfermaria, aqui no estado a gente tem 788 leitos disponíveis e ocupados 473, portanto a gente tem um pouquinho mais aí de 60% dos leitos ocupados. Olha só, Adriana, você falou agora mais de 26 mil testes, né? Então a gente tem 173 mil testes do tipo PCR, que é aquele molecular mais confiável, mas a gente tem 26.240 testes rápidos. E aí, esse é o panorama que a gente tem no dia de hoje. Vamos aguardar, então, como é que esses números vão evoluir. Rapidamente, Álvaro, o total de ocupação de leitos, então, no estado hoje é 60%, é isso? É o último ali? Isso. O governo total do estado prefere sempre avaliar aqui o leito do UTI. UTI, aqui, o primeiro... É o primeiro, não é isso? 72,30%. Porque, na verdade, os pacientes que estão em enfermaria são pacientes menos graves, muitas vezes não precisam do respirador. Já quando o paciente chega no estágio muito avançado da doença, aí ele precisa de uma UTI, aí ele precisa ir para um quarto mais completo. Eu já tinha até feito a conta aqui, Álvaro, enquanto você estava falando, nós temos, então, em todo o estado, hoje, 113 leitos de UTI desocupados. É muito pouco diante da proporção que nós temos visto a doença crescer. O avanço da doença, né? É muito pequeno e a gente observa também como cresceu rapidamente. O próprio governador nessa semana disse que não descartava a possibilidade até de lockdown se o número continuasse crescendo, né, de ocupação de UTIs aqui no estado. Na verdade, não pode passar de 80%. Passou de 80%, aí o governo vai adotar medidas mais rígidas. E o governo já falou na semana passada que a taxa de ocupação em que eles ficam ocupados desses leitos, ela cresce mais rapidamente do que eles desocupam. Então, um sinal aí já começa aqui, vamos dizer, de alerta, porque 72% para 80%. Está próximo, né? A gente já tem que começar a acompanhar com mais rigor essa questão dos leitos aqui no estado. Esses pacientes, eles ficam mais tempo internados. A doença é realmente diferente. A pessoa que vai para uma UTI por Covid-19, ela fica muito mais tempo internada do que por outras comorbidades. Então, por isso a preocupação de não extrapolar o limite que o estado tem, de não haver um colapso no nosso sistema de saúde. Só para a gente encerrar, para evitar esse colapso, já está dito. Fique em casa. De isolamento social, ficar em casa, respeitar as regras sanitárias, lavar a mão, usar máscara, pensar sempre no outro, no coletivo. Eu volto na segunda-feira. Obrigada. Obrigado, Álvaro. Boa noite para você. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, anunciou que o governo concluiu a primeira etapa do inquérito sorológico. Esse inquérito vai permitir que a gente já conheça parte da população que tem imunidade para a doença. Daqui a 15 dias nós vamos repetir novamente essa coleta. Pedimos que as famílias capixabas que nos acolheram tão bem possam novamente receber as equipes para a gente completar essa atividade. E aí sim conhecer como a epidemia evoluiu entre nós. Na segunda-feira serão divulgados os primeiros números. O inquérito sorológico será realizado em 27 cidades capixabas. 32 mil pessoas vão fazer o teste da Covid-19. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje ou mesmo sugerindo alguma pauta para nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Anote então o nosso WhatsApp. O DDD é 27 e o número 99927-6943. 27-99927-6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece em seu vídeo, usando o seu celular. E aí, é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e a Adriana aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no Jornal. O governo do presidente Jair Bolsonaro teve mais uma baixa nesta sexta-feira. Um mês depois de assumir a pasta da Saúde, Nelson Teixe pediu demissão. Em uma entrevista coletiva, o agora ex-ministro evitou falar dos motivos que o levaram a sair. Durante a coletiva, o ex-ministro disse as ações que realizou à frente da pasta e o que deixou de contribuição nesse momento de pandemia. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui a gente entrega
quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos que se hoje a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados, e auxiliar no entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. Ele agradeceu ao presidente, mas não revelou o motivo de sua saída. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Em um post nas redes sociais, o governador Renato Casagrande disse que a saída do ministro mostra que o país está à deriva no enfrentamento à pandemia por parte aí do governo federal. E ainda falando sobre o governador, hoje não teve pronunciamento sobre a situação da Covid-19 aqui no estado, porque na manhã desta sexta-feira, a primeira-dama Maria Virgínia Moça Casagrande não se sentiu bem e foi levada para o hospital. Foi constatado um pequeno acidente vascular cerebral. Segundo a assessoria do governo, ela passa bem, mas seguirá em observação durante o final de semana. Um dos setores que mais sofre com a pandemia da Covid-19 é o do turismo. A taxa de ocupação nos hotéis despencou drasticamente, mas o socorro pode vir do governo do estado, que vai disponibilizar mais de 12 mil diárias para profissionais da saúde que trabalham nos hospitais de referência. A pandemia de Covid-19 afetou em cheio a economia do setor de hotelaria capixaba. Dados da Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio apontam que somente na segunda quinzena de maio, as perdas do segmento chegam a mais de 200 milhões de reais. Os números preocupam os representantes do setor. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis fala do baixo movimento. O nosso faturamento caiu em torno de 90% a 92%. As taxas de ocupação foram achatadas. Nós trabalhamos hoje, em média do estado, em torno de 10% a 12%, sendo que em algumas regiões nós temos picos de 7% a 8%. Isso fica muito aquém da necessidade básica, né, de faturamento para até cobrir os custos operacionais de uma empresa. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, aqueles que ainda teimam em manter os seus hotéis funcionando, até para a manutenção da sua referência, né, junto aos nossos hóspedes. Segundo o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagens do Espírito Santo, nos últimos 3 meses, o setor de hotelaria teve uma queda de 95% na ocupação de quartos. Ainda de acordo com o Sindhotéis, por causa da baixa demanda, o número de demissões gira em torno de 12%. Num primeiro momento, cerca de 3 mil desses postos de trabalho foram perdidos, né? Foram pessoas que foram demitidas, até que no início de abril o governo federal, através da medida provisória 936, flexibilizou a relação trabalhista e isso possibilitou que os funcionários fossem colocados ou em suspensão do seu contrato de trabalho ou redução da jornada. Então isso deu mais um alento e a manutenção desses postos de emprego. Este hotel da capital começou o ano com alta ocupação, mas com a pandemia viu o movimento cair. A gente começou o ano de 2020 chutando a porta, né? Com bastante ocupação, praticamente a melhor dos últimos 5 anos. Fevereiro também numa alta muito forte. E aí, quando aconteceu a pandemia no mês de março, no dia 16 praticamente, só em um dia a gente teve 400 cancelamentos e vários grupos, as nossas salas de eventos que estavam todas cheias foram canceladas. Então a gente teve que encolher muito rápido, porque realmente a velocidade da pandemia foi muito grande nos negócios da hotelaria. Uma das alternativas para socorrer o setor pode vir do poder público. O governo do estado anunciou que pagará 12.700 diárias de hotéis
para acomodar profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para tratamento do novo coronavírus e que não se sintam seguros de voltar para casa. A hotelaria capixaba quer fazer parte dessa história, ele quer estar junto com os profissionais da saúde, a gente sabe o que eles passam, todos os preconceitos que estão existindo contra esse profissional por causa disso, a gente acompanha isso dia a dia, a gente recebe essa ligação e a hotelaria vai se orgulhar muito em fazer parte disso. É claro que nós temos todas as preocupações com esses novos protocolos e é isso que a gente vai fazer. A medida é esperada com entusiasmo pelo setor. A hotelaria hoje pede socorro, né? A gente tem várias contas a pagar, realmente a demanda diminuiu, isso seria muito bom. O problema é que hoje a gente não enxerga isso ainda, tem muita fumaça e pouco fogo. O que eu espero é que o governo do estado procure as entidades que nos representem, que é no caso a BIH Espírito Santo e o Sind Hotéis. Essas entidades poderiam orientar o governo do estado a como demandar essas diárias. A gente acredita que tem bons hotéis, hotéis capacitados, hotéis que estão se preocupando com essa questão de higienização, que seria mais seguro hoje para o profissional da saúde do que você oferecer um valor inferior com uma segurança de higienização, uma segurança física muito menor. A seguir aqui no link, cresce a procura pelo cartão GV. A partir de domingo, os ônibus do Transcol não vão mais receber dinheiro. E o governo define a data para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. A gente volta já. Quem anda de ônibus aqui na Grande Vitória deve ficar atento. A passagem do sistema Transcol já neste final de semana só poderá ser paga com o cartão GV. A decisão é do governo do estado e é uma tentativa de diminuir a disseminação do novo coronavírus aqui no transporte público. Quem embarcar nos ônibus do sistema Transcol na Grande Vitória neste domingo só poderá pagar a passagem com o cartão GV. Nada de dinheiro. A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nesta semana. O dinheiro é vetor para o contágio e a gente também retira o trocador de dentro do ônibus, que é uma segurança para ele, né, estar fora do ônibus, e também é menos uma pessoa dentro de um ônibus, e isso diminui esse número de pessoas, então é mais segurança para todo mundo. Então, a partir de domingo, nós não teremos mais dinheiro circulando dentro dos ônibus. Quem ainda não tem o cartão, passa a adquirir o cartão, é fácil de adquirir, muitos locais vendem esse cartão, você aplica e coloca um saldo de crédito para poder utilizar a partir de domingo, nós não teremos mais cobradores nos ônibus. E para fazer o cartão GV é bem simples. Basta vir a um posto itinerante como esse ou em padarias, supermercados e também nos terminais de ônibus do sistema Transcol, levando o CPF e fazendo uma recarga mínima de R$10 que já passa a valer como crédito pronto para usar. Na manhã desta sexta-feira, muita gente veio fazer o cartão nesta van no centro de Vitória e aprovou a medida de prevenção ao novo coronavírus. Eu acho importante, né? Porque dinheiro, sabe como é que é, né? Contaminado, pode contaminar as pessoas do modo geral, eu achei válido. Tudo que vem de melhoria para que não venha contaminação, eu acho importante, né? Porque nós estamos vivendo um caos nisso aí, né, cara? E quanto mais evitar, eu acho que será melhor pra gente, né? Porque a vida é uma só, né? Mas também teve gente preocupada com o emprego dos cobradores. Eu achei a medida interessante, mas fico preocupada com o emprego dos cobradores, né? Que suspenderam durante 60 dias. Eu creio que, se der certo, eu acho que algumas pessoas vão perder o emprego. Eu tenho essa preocupação. O governo do estado garante que não haverá demissões. Fizemos um entendimento com o sindicato dos rodoviários, com o sindicato das empresas, né, os cobradores, né, estarão afastados com manutenção do contrato, utilizando a medida provisória, a legislação federal que permite que a empresa possa manter um vínculo e reduzir o salário e tem uma complementação por parte do governo federal deste salário. Então, o cobrador por 60 dias manterá o seu salário
salário, estará afastado da atividade de cobrador e isso permitirá que 60 dias depois eles voltem para suas atividades. Ninguém será afastado ou demitido da sua atividade. A Caixa liberou nesta sexta-feira o calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Os valores começam a ser depositados na segunda, dia 18, e o cronograma seguirá até o dia 13 de junho. A Caixa também vai começar a pagar na terça a primeira parcela do auxílio para um novo grupo de pessoas aprovadas para receber o benefício. Os pagamentos vão de 19 a 29 de maio e serão feitos em dias escalonados por data de nascimento. Em Linhares, está proibido o consumo de bebida alcoólica em restaurantes e lanchonetes. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Infelizmente, esse é o nosso destaque inicial de hoje. Foi registrada essa primeira morte por Covid-19 aqui em Colatina e trata-se de um senhor que tinha comorbidade e vinha recebendo tratamento já há alguns dias. O óbito foi de um homem de 62 anos e aconteceu pouco depois das 18 horas desta quinta-feira, dia 14. Ele estava internado no Hospital Estadual Silvio Avidos há cerca de 2 semanas. Segundo foi apurado por nossa reportagem, ele fazia parte do grupo de risco, pois além da idade tinha problemas de saúde que se agravaram nos últimos dias. Esse foi o primeiro registro de morte de um morador de Colatina por Covid-19. O homem foi internado após ter testado positivo pela infecção do novo coronavírus, mas mesmo recebendo tratamento na unidade de terapia intensiva, seu quadro se agravou e ele não mais resistiu. Na última terça-feira, um homem de 57 anos, morador do município de Baixo Guandu, também faleceu no Hospital Silvio Avidos, que é referência no tratamento da doença na região. Diante da pandemia do novo coronavírus, o reflexo da economia é nítido. Colatina está com um horário diferenciado desde a última quarta-feira. Uma situação complicada e que gera prejuízos e incertezas para alguns segmentos, mas que, por outro lado, aumentou o lucro de algumas empresas. É nítida a redução de movimento pelas ruas do centro de Colatina e em outras áreas comerciais. Com o novo decreto municipal que entrou em vigor na última quarta-feira, dia 13, alguns estabelecimentos, como lojas de celulares e acessórios, material de construção e artigos do ramo, abrem no primeiro período, de 7 da manhã ao meio-dia. Já no segundo período, entre 2 da tarde e 7 da noite, abrem as lojas de confecções, calçados, livrarias e papelarias e outras que não se enquadram no primeiro grupo. A intenção da prefeitura é reduzir o número de pessoas circulando pela cidade. O crescimento no número de registros positivos em Colatina nos últimos dias fez com que as autoridades tomassem a decisão de testar os efeitos desse novo horário comercial. Para muitos comerciantes que externaram suas opiniões nas redes sociais, o horário é prejudicial para as vendas e, consequentemente, a manutenção dos negócios e dos empregos. Outra novidade nesse último decreto é que os estabelecimentos inseridos nesses grupos só podem funcionar de segunda a sexta-feira, ou seja, sábado o comércio colatinense, que habitualmente recebe um grande volume de pessoas, não abre, com exceção dos locais considerados de primeira necessidade, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis, por exemplo. Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo, essa é uma situação que gera lucro para alguns setores e prejuízo para outros. A gente sabe que a primeira necessidade é o alimento, então no setor de supermercado a gente viu um crescimento de 20% nas vendas. Farmácia foi uma preocupação, né? As pessoas também começaram a se preocupar e tomar algumas vitaminas ou até mesmo tratar de qualquer gripezinha, né? Agora teve setores que mudou de comportamento, que era assim, como você falou, as pessoas começaram a ficar em casa. Nós temos informação que o setor de eletrodoméstico, principalmente o celular, teve até crescimento pela procura, porque é uma ferramenta que hoje todo mundo usa, né, até para fazer suas transações, compra, movimentação financeira, comunicação com a família, comunicação com o trabalho. E as pessoas dentro de casa também olharam um pouco para dentro da própria casa, né? Melhoraram um pouco o material de construção, por exemplo, está com um número normal, porque as pessoas estão fazendo as suas manutenções, então isso é interessante de colocar. E assim, eu sempre digo que o dinheiro não some, ele muda de mão.
Então aquele dinheiro que não está se gastando no lazer, que a gente percebe o comportamento do lazer hoje, a gente não está saindo, não está indo a um bar, a restaurante. E esse mês agora que passou, teve 2 feriados prolongados, as pessoas não viajaram, não foram fazer suas viagens de hotel. Isso é dinheiro que se economiza e vão gastar de alguma forma com outras necessidades. Então ele vai mudando de comportamento, mas isso que é a dinâmica de uma economia. Eu gasto num setor, o setor gasta com outro e assim vai. São as pessoas levando e circulando o dinheiro nessa economia que é natural. Só lembrando que esse decreto municipal em vigor atualmente tem prazo indeterminado e as autoridades vão o avaliando dia após dia. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Com vocês. Bom, a gente pede desculpa, vocês viram aí, né, que teve um erro, entrou o Altemar com as informações, né, os dados, a notícia da primeira morte lá na região por Covid-19. Agora sim a gente vai a Linhares com Cláudio Alves, que vai trazer pra gente a notícia de que está proibido o consumo de bebida alcoólica nos restaurantes e nas lanchonetes lá de Linhares. Boa noite pra você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo, aqui em Linhares, as lanchonetes e restaurantes estão podendo comercializar bebidas alcoólicas, mas não para consumo no local, ou seja, a pessoa tem que retirar e levar para casa. Bares seguem proibidos de funcionar, mas infelizmente alguns comerciantes têm desobedecido o decreto municipal e estão sendo multados. Em meio à pandemia, alguns estabelecimentos comerciais ainda estão desrespeitando o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em lanchonetes, restaurantes e afins. E a fiscalização da prefeitura está interditando os estabelecimentos que insistem nessa prática. Até o momento, já são 16 interdições. Fizemos a interdição de 14 estabelecimentos que estavam em descumprimento ao decreto 516 do município de Linhares. A partir daí, nós mantivemos a fiscalização e ontem foram interditados mais 2 estabelecimentos pelo descumprimento desse decreto. Os 2 últimos estabelecimentos foram fechados nesta quinta-feira, um no bairro Três Barras e outro no Canivete. E a diretora da Vigilância Sanitária explicou que a fiscalização continua. Nós estamos optando, que é uma medida extremista que nós optamos por tomar, já que a gente já vem em orientação desde o início da pandemia, que é para evitar a aglomeração de pessoas, para prevenir a saúde da população. Então, nós chegamos ao momento de não mais orientar e sim chegar a uma situação extrema de interdição. Ela ainda reforça que se alguém ver algum estabelecimento descumprindo o decreto, existe um número para denúncias. Cidadão que tiver conhecimento, né, ou visualizar pessoas consumindo bebida alcoólica nos estabelecimentos, pode ligar para o número 3371-4028, que é o número da Vigilância Sanitária, em horário comercial de segunda a sexta. Mesmo que isso ocorra no final de semana, é importante que na segunda-feira ele faça essa denúncia para que a gente faça a manutenção da nossa fiscalização nos finais de semana. E a Polícia Civil investiga a morte de uma jovem encontrada em uma lagoa urbana aqui de Linhares nesta semana. Alice Flora, de 23 anos, teve 30 perfurações pelo corpo. O delegado responsável por este caso explicou como estão as investigações. Nós já temos a identificação dela, nós já temos alguns vínculos parentescos dela, e nós já sabemos que ela estava envolvida com o tráfico de drogas, era na posição de usuária. E esse cenário inicial das facadas já nos dá uma linha de início de investigação. Precisamos agora pegar pequenos detalhes, entender quantas pessoas que praticaram esse crime, se foi um ou não, o grau das facadas, o grau de violência aplicado já denota que há um certo sentimento aí, uma revolta, vingança, raiva, etc. E os próximos passos vão ser importantes para definir exatamente quem foi o autor e a motivação, mas a gente já está com o início aí bem adiantado já com dessas investigações. Muito provavelmente pode ter havido uma discussão por dívida de droga ou um grupo de usuários a que ela pertencia naquele momento. Ela já estava fora de casa há 5 dias e precisamos agora refazer seus passos, entender com quem ela andava, visitar o nosso Disque Denúncia 181. Muito provavelmente vamos chegar nessa autoria e a gente vai informar para a sociedade para que ela entenda o papel importante da Polícia Civil e que há uma polícia e que ela está trabalhando independente do cenário atual. Tá? Por hoje é só, eu volto no link especial deste final de semana. É com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite. Obrigada, Cláudio. Boa noite.
A seguir aqui no link, tragédia em São Mateus. Mãe deixa irmãos gêmeos sozinhos em casa e as crianças morrem queimadas. E ainda a polícia prende em Minas Gerais chefe do tráfico que ordenava ataques e sequestros em bairro de Vila Velha. O link volta já. Foi preso em Minas Gerais um traficante suspeito de ordenar ataques e sequestros na região do bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo as investigações da Polícia Civil, Rodrigo de Almeida Silva, de 29 anos, está por trás dos ataques na região do bairro Santa Rita, em Vila Velha. A região ali da Grande Santa Rita, ela possui diversos tráficos, sendo que esse tráfico, os tráficos que ali atuam, eles atuam também em aliança. O Jabalau é considerado líder de um desses tráficos, é o tráfico da vala. E a partir desse momento que ele tem essa aliança, ele consegue atuar conjuntamente com os outros traficantes para promover esses ataques a grupos rivais, que ficam ali na zona limítrofe do bairro. Além dos ataques, segundo as investigações da Polícia Civil, o criminoso também é suspeito de sequestrar e extorquir trabalhadores de empresas de telefonia. Vai deixar implantar a internet no local, teria que dar R$6 mil por mês para eles. Para liberar o funcionário que estava ali sendo torturado, mais uma certa quantia, depende do dia dele, a quantia, quer dizer, criando o terror. Rodrigo foi preso em Governador Valadares, em Minas Gerais, depois de fugir do Rio de Janeiro. Como eu trabalhei na divisa, graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com a Polícia de Minas Gerais. Fizemos contato com o delegado Dr. Clédiston, que é da entorpecente de Governador Valadares. E para azar do Jabalau, o doutor é nascido e criado na região, né? Aí foi fácil localizá-lo, né? A Polícia Civil diz ainda que Rodrigo tem uma ficha extensa de crimes. Desde 2012 que ele é cliente da polícia, né? Ele já foi preso pela Polícia Militar, preso pela DHPP Vila Velha, à época eu era chefe, e ele passagem por porte de arma, tráfico de entorpecente, associação para o tráfico. Segundo o delegado-chefe, a Polícia Civil tem focado na prisão de criminosos de alta periculosidade. Foi uma determinação do gabinete e também do governo como um todo, da gente investir na prisão dessas pessoas que comandam, né, a cadeia do crime aqui no Espírito Santo. Então, todos aqueles que estão agindo no comando, a ação é contra eles. Então, essas prisões são muito importantes porque a gente quebra um elo de comando e faz com que a cadeia do crime fique mais fraca e a gente, então, vai controlando e trazendo a paz social que a gente quer aqui no Espírito Santo. 2 irmãos de apenas 2 anos morreram em um incêndio em São Mateus. Quem tem as informações pra gente é o Ferreira Júnior, direto da nossa redação lá no sul do estado. Ferreira. Boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Uma tragédia aqui em São Mateus. Uma casa pegou fogo com 2 crianças dentro. Os gêmeos, de aproximadamente 2 anos, morreram queimados. O fato aconteceu no início da noite desta quinta-feira no bairro Colina. Segundo o boletim de ocorrência da polícia, a mãe das crianças teria informado que foi à casa de uma irmã em uma rua próxima, deixando uma panela de pressão com feijão no fogo. Ainda segundo ela, pouco tempo depois de ter saído, foi informada sobre o incêndio. Os bombeiros foram acionados, controlaram e apagaram as chamas, mas não conseguiram salvar as crianças que estavam sozinhas dentro do local. Nós recebemos o chamado às 17 horas e 51 minutos de ontem e aí as equipes prontamente vieram por se tratar de uma situação grave, né? E ao se deparar, né, com o cenário, os populares aqui já tinham feito tentativas, né? Arrebentaram uma janela, arrebentaram uma porta de acesso à casa na tentativa de resgatar as crianças, mas não tiveram êxito.
E o bombeiro, quando chegou, já se deparou com essa janela aonde foi encontrado os corpos, né? Essa janela do quarto já estava arrebentada. As crianças, um casal de gêmeos de aproximadamente 2 anos de idade, foram encontradas atrás da porta, como se buscassem uma saída. Leonardo é tio das crianças. Ainda abalado com a tragédia, conta que pensou em entrar na casa para tirar os pequenos de lá, mas foi impedido por vizinhos. Cheguei desesperado, tentei entrar, mas os moradores me segurou, porque senão ia acabar acontecendo outra tragédia, porque eu não medi esforço. Por mim eu pularia ali, daria minha vida pela deles, mas quando eu cheguei já era tarde, não tinha mais o que fazer, na verdade, porque o fogo já tinha tomado tudo, entendeu? Já tinha acontecido o pior, então não tinha mais como voltar atrás, entendeu? Ele conta o que pode ter acontecido e pede para que não julguem a sua irmã. De acordo com o que ela me disse, questão de 5 minutos, ela deixou a panela de feijão ali no fogo e foi entregar o tapete à minha irmã. E em 3 minutos que ela foi lá e voltou, mais 2 minutos depois já tinha tomado tudo, tinha acabado já com meio mundo já. E aí foi uma cena desesperadora, entendeu? Porque ver meu sobrinho ali, cara, queimado, pra mim foi o final de tudo, cara. Mas eu peço às pessoas, cara, que estão ouvindo eu falar aqui, cara, não julgue minha irmã não julgue não, porque eu sei, cara, o que ela passou. Muitas pessoas estão dizendo que ela é monstro, ela não é monstro. Ela amava essas crianças assim como eu amava, entendeu? Eu não tenho um filho, cara, mas pra mim eles eram meus filhos, eles eram meus meninos. E independente do que aconteceu, eu amava eles, entendeu? Assim como ela amava muito eles, cara. Nossa, quantas humilhações ela já passou, entendeu? Por eles. Tudo que ela fazia era por eles, cara. A mãe teve de ser retirada do local pela polícia por risco de linchamento. Ela vai ser indiciada por abandono de incapaz. A perícia para buscar a causa do início do fogo já foi iniciada. Uma triste notícia esta. A cidade inteira está abalada com a morte desses gêmeos. E mudando de assunto, uma dupla foi presa aqui em São Mateus, suspeita de realizar testes ilegais para a Covid-19. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo de 17 pessoas que teria realizado 250 testes na cidade. Os envolvidos se passavam por agentes de saúde para coletar amostras de sangue de moradores da cidade. Eles disseram em depoimento que são da cidade de Pelotas e os testes eram uma parceria do Ibope com a Prefeitura Municipal de São Mateus para verificar quantas pessoas estariam infectadas com o coronavírus aqui no município. Não temos informações de quais golpes foram ou seriam aplicados. A polícia entrou em contato com a Prefeitura de São Mateus, que negou essa parceria. Especialistas alertam que os testes rápidos são de uso profissional e que os resultados devem ser interpretados por profissionais da saúde, considerando informações clínicas, sinais e sintomas do paciente, além de outros exames. Por hoje é só. Um abraço, Fabiano, um abraço, Adriana, e até a próxima. Obrigado, Ferreira. Em Presidente Kennedy, no sul do estado, os casos confirmados da Covid-19 não param de subir. Nós vamos conversar agora com o Samuel de Fraga, direto de Cachoeiro Itapemirim, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriano, e a todos que nos assistem. Olha, isso mesmo, Presidente Kennedy está entre as cidades aqui na região sul com mais casos confirmados de Covid-19. Segundo informação divulgada no painel da Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira, já são 86 pessoas infectadas pela doença no município e 2 óbitos registrados. Os resultados positivos começaram a surgir depois que a Prefeitura começou a realizar testes rápidos em grande escala. O número computado no painel Covid-19 do Espírito Santo é de 67 casos, mas isso porque 18 casos registrados em Presidente Kennedy são de pessoas que não moram no município e o governo registra apenas moradores e os outros contaminados em seus respectivos municípios de origem. Agora, em Marataízes, gente, mais 6 casos de Covid-19 foram confirmados. De acordo com o painel do Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde, já são 70
49 infectados. E devido a esse número e a esse aumento no número de casos, a Prefeitura decidiu aumentar as restrições ao comércio e de incentivo ao isolamento. Bom, o decreto tem validade para 15 dias. A partir de domingo, apenas os estabelecimentos comerciais e de serviços considerados essenciais poderão atender presencialmente. Agora, praias, lagoas, calçadões serão isolados e haverá reforço na fiscalização no uso de máscaras e outras medidas obrigatórias. Bom, e por causa dessa pandemia do novo coronavírus, o estoque do Banco de Leite Materno aqui do Hospital Evangélico também pede ajuda, porque devido ao isolamento social, o banco já apresenta queda de 50% pela falta de doação. O Banco de Leite do Hospital Evangélico de Cachoeiro é referência em todo o sul do estado para doação e coleta de leite materno. Mas por causa da Covid-19, as doações caíram muito. Na sala de armazenamento, um dos freezers está desligado, pois já está vazio. Essa demanda de leite materno pasteurizado é muito grande e com isso a gente tem que intensificar essa doação para conseguir suprir lá em cima, lá no hospital, né? Então, com isso, precisamos encher esse freezer e eles têm sempre que estar com o estoque completo. Hoje a gente teve assim, uma redução significante do estoque, a gente está conseguindo se recuperar aos poucos a gente consegue recuperar, mas a gente ainda precisa de mais doações. O leite materno que vem para o banco é essencial para os bebês recém-chegados na UTIM do hospital e para várias outras mães que deram à luz e não conseguem amamentar. O leite materno é uma fonte completa de alimentação para os bebês, contendo todos os nutrientes necessários. Previne muitas doenças, além de fortalecer o vínculo mãe e filho. Porém, os benefícios não são exclusivos para os bebês. Amamentar também é bom para a mamãe. Quanto mais ela dá de mamar, quanto mais ela amamenta, mais produção ela consegue produzir, né? E com isso, a demanda é excessiva do neném, se o neném não suporta a demanda que a mãe tem, com isso ela pode estar doando pra gente, que a gente ajuda outras crianças aqui da UTIM. No início do ano, o banco recebia em média 35 mães por mês para fazer a doação. Agora, o número é inferior a 20. E segundo a coordenadora, as mães podem ficar tranquilas. A coleta em casa está obedecendo às medidas de higiene e proteção previstas pelas autoridades sanitárias. E para evitar aglomeração, o banco priorizou o atendimento para tirar dúvidas por telefone. É só entrar em contato com a gente no 35266199. A gente tira todas as dúvidas que a mãezinha possa ter por telefone e encaminha uma funcionária no carro do banco de leite próprio para estar fazendo essa coleta até o domicílio da mãe para estar buscando o leite de doação. E disponibilizamos também o material para poder fazer a doação. E para a doação, tem todo um procedimento que tem que ser seguido à risca pela mamãe. Ela tem que ter o cuidado, usando touquinha, usando uma máscara. Independente da pandemia ou não, isso já era uma regra nossa, né? Por conta da respiração, ao ordenhar, ela tem que ter essa medida de higiene. Higienizar as mãos antes de iniciar a coleta e higienizar a mama para tirar o suor da mama e iniciando a coleta assim. Evitar de passar a mão no cabelo, manter o cabelo preso com touquinha e evitar de conversar durante a ordenha. Todas elas são orientadas já a isso. E o frasco que a gente disponibiliza, ele já é estéril, então ela já pode armazenar dentro desse frasco. O frasco ele pode ser mantido na geladeira num período embaixo de 12 horas e após 12 horas ele pode ser congelado por 15 dias. Aí após esse prazo, elas entram em contato com a gente vai até elas para buscar, para fazer o procedimento da pasteurização do leite. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com informações aqui da região sul para o link especial de sábado. Uma boa noite. Obrigada, Samuel. Bom, nós mostramos aí a situação de presidente Kennedy. Presidente Kennedy entrou hoje
no grupo de cidades com alto risco para a Covid-19. Então, agora, além de Presidente Kennedy, temos Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Essas são as cidades com alto risco de contaminação por Covid-19. Nós temos aqui no estado 24 cidades com risco moderado de contaminação e 46 em risco baixo, de acordo com os dados divulgados hoje pelo governo. E também, Fabiano, o governador Renato Casagrande prorrogou hoje o decreto suspendendo a atividade das academias até o próximo dia 23. Então, até o próximo dia 23, as academias permanecem fechadas. E as medidas do governo do estado também para combater a pandemia. Em Ecoporanga, lá no extremo norte do estado, a prefeitura decretou o fechamento total do comércio por 6 dias. Inclusive, Adriano, nem os serviços essenciais, nem supermercados, farmácias vão poder abrir lá em Ecoporanga durante esses próximos 6 dias, uma medida da prefeitura para tentar também, combater aí a pandemia da Covid-19. Bom, o Link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Bom, e você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o cinoticias.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, Record News. Informação para você crescer.